Os legisladores desejam moldar a humanidade. Assim, entre o legislador e o príncipe, entre o príncipe e os súditos, existe a mesma relação que existe entre o agrônomo e o agricultor e o solo. Então, em que altura acima da humanidade estaria o escritor, que governa os próprios legisladores e lhes ensina seu ofício nestes termos imperativos? Quer-se dar estabilidade ao Estado? Então aproximem-se os extremos tanto quanto possível. Não se tolerem nem os ricos, nem os mendigos. Se o solo é ingrato ou estéril, ou o campo muito pequeno para seus habitantes, que se volte para a indústria e as artes e se troquem estes produtos pelos alimentos de que se necessita. Em um solo fértil, se existirem poucos habitantes, que se dedique toda a atenção à agricultura, pois assim se poderá multiplicar a população. Que se abandonem as artes, porque só servem para despovoar a nação. Se as costas são extensas e acessíveis, então cubram-se os mares com navios mercantes. Ter-se-á uma existência brilhante, mas curta. Se, porém, o mar banha somente costas cheias de rochedos inacessíveis, deixe-se o povo ser bárbaro e comer peixe. Assim ele viverá mais calmo, talvez melhor e, com toda certeza, viverá mais feliz. Em suma, e como acréscimo às máximas que são comuns a todos, cada povo possui suas circunstâncias particulares. E tal fato por si só gera uma legislação apropriada às circunstâncias. Esta é a razão pela qual os hebreus, há mais tempo, e mais recentemente os árabes, fizeram da religião seu principal objetivo. O objetivo dos atenienses era a literatura, o dos cartagineses e do povo de Tiro, o comércio, o do povo de Rhodes, a marinha, o dos espartanos, a guerra, e o dos romanos, a virtude. O autor do Espírito das Leis mostrou com que arte o legislador orienta a instituição para cada um desses objetivos. Mas suponha que o legislador se engane e tome outro objetivo diferente daquele que é indicado pela natureza das coisas. Suponha que o objetivo selecionado venha a criar ou a escravidão ou a liberdade, ou então que crie riqueza ou aumento de população, ou que crie ainda ou paz ou conquista. Esta confusão de objetivos vai lentamente enfraquecendo a lei e prejudica a Constituição. O Estado estará sujeito a frequentes agitações, até que seja destruído ou modificado, e que a invencível natureza retome o seu império. Mas se a natureza é invencível o suficiente para retomar seu império, por que Rousseau não admite que não precisou do legislador para tomar esse império desde o início? Porque ele não admite que, obedecendo à sua própria natureza, os homens se voltariam de livre vontade para o comércio em praias extensas e convenientes, sem que um Licurgo, um Solon ou um Rousseau interfira, correndo o risco de estar errado? Seja como for, entendemos a terrível responsabilidade que Rousseau coloca sobre os inventores, professores, dirigentes, legisladores e manipuladores das sociedades. Ele também é muito exigente com eles. Aquele que ousa empreender a tarefa de dar instituições a um povo deve se sentir em condições de mudar, por assim dizer, a natureza humana. De transformar cada indivíduo, que por si só é um todo perfeito e solitário, em parte de um grande todo, do qual este indivíduo recebe, integralmente ou em parte, sua vida e seu direito de ser. Assim, a pessoa que se compromete a empreender a criação política de um povo deveria acreditar em sua habilidade de alterar a constituição do homem, para reforçá-la, para substituir uma existência parcial e moral por uma existência física e independente que todos nós recebemos da natureza. É preciso, em uma palavra, que esse criador de política retire do homem suas forças próprias e o dote de outras que lhe são naturalmente estranhas. Pobre espécie humana, o que fariam os seguidores de Rousseau com sua dignidade? Reinal. 18. O clima, ou seja, o céu e o solo, é a primeira regra do legislador. Seus recursos ditam seus deveres. É, antes de tudo, sua posição local que ele deve consultar. Se a colônia é levada para o interior, um legislador deve prever tanto sua espécie quanto seu grau de fertilidade. É principalmente no que se refere à distribuição da propriedade que o gênio do legislador deve manifestar-se. Como regra geral, quando uma nova colônia é fundada, em qualquer parte do mundo, devem ser distribuídas terras de extensão suficiente a cada homem, de modo a poder sustentar sua família. Numa ilha selvagem que se povoaria de crianças, bastaria deixar germinarem as sementes da verdade junto com o desenvolvimento da razão. Mas quando um povo já antigo se estabelece em um país novo, a habilidade do legislador está no fato de permitir a esse povo conservar a opinião e os costumes nocivos
que não podem mais ser curados e corrigidos. Se se deseja evitar que tais opiniões e costumes se tornem permanentes, deve-se assegurar que a segunda geração de crianças tenha um sistema geral de educação pública. Um príncipe ou um legislador não deveriam jamais fundar colônias sem antes enviar homens sábios para instruírem a juventude. Em uma nova colônia, uma ampla oportunidade é dada ao legislador que deseje depurar os costumes e os modos de vida do povo. Se ele tiver virtude e gênio, a terra e o povo à sua disposição inspirarão à sua alma um plano para a sociedade. Um escritor pode somente traçar o plano antecipadamente, de um modo vago, pois é necessário sujeitar-se à instabilidade de todas as hipóteses. O problema tem muitas complicações e circunstâncias que são difíceis de prever e fixar em detalhes. Um professor de agricultura não parece dizer a seus alunos: o clima é a primeira regra do agricultor? Seus recursos ditam seus deveres. É antes de tudo sua posição local que ele deve consultar. Se ele estiver em solo argiloso, deve se comportar de tal maneira. Se ele está lidando com areia, é assim que ele deve fazer. Todas as instalações estão abertas ao agricultor que deseja limpar e melhorar seu solo. Se ele tem habilidade, a terra, os fertilizantes que terá em suas mãos, o inspirarão com um plano de exploração, que um professor nunca poderá traçar, exceto de forma vaga e sujeita à instabilidade das hipóteses, que variam e se complicam com uma infinidade de circunstâncias muito difíceis de prever e combinar. Mas, ó sublimes escritores, por favor, lembrem-se às vezes que este barro, esta areia, este esterco, do qual vocês dispõem tão arbitrariamente, são homens, seus iguais, seres livres e inteligentes como vocês, que receberam de Deus como vocês mesmos a faculdade de ver, prever, pensar e julgar por si mesmos. 19. Ele supõe as leis desgastadas pela ferrugem do tempo, o descaso com a segurança, e continua assim. Nestas circunstâncias, é óbvio que as rédeas do governo estão frouxas. Deles novo aperto, e o mal estará curado. Pense menos em punir os erros e em encorajar mais as virtudes de que se tem necessidade. Deste modo, será dada à República o vigor da juventude. É porque os povos livres desconheceram tal procedimento que perderam sua liberdade. Mas se o progresso do mal for tal que os magistrados comuns não possam combatê-lo eficazmente, recorra-se a um tribunal extraordinário, com poderes consideráveis por um curto espaço de tempo. A imaginação dos cidadãos precisa ser sacudida. E desse modo, Mobley continua por 20 volumes. Houve um tempo em que, sob a influência de tais ensinamentos, que são a base da educação clássica, cada um queria colocar-se fora e acima da humanidade, para arrumá-la, organizá-la e instituí-la como quisesse. Instale-se, meu senhor, como Licurgo ou Solon. Antes de continuar a ler este documento, divirta-se dando leis a alguns povos selvagens da América ou da África. Estabeleça em moradas fixas esses homens errantes. Ensine-os a alimentar os rebanhos. Trabalhe para desenvolver as qualidades sociais que a natureza colocou neles. Ordene-os a começar a praticar os deveres da humanidade. Envenene, através de punições, os prazeres que as paixões prometem. E você verá esses bárbaros, a cada artigo de sua legislação, perderem um vício e ganharem uma virtude. Todos os povos tiveram leis, mas poucos dentre eles foram felizes. Qual a causa disso? É que os legisladores quase sempre ignoraram que o objetivo da sociedade é unir as famílias por um interesse comum. A imparcialidade da lei consiste em duas coisas: estabelecer a igualdade na riqueza e na dignidade dos cidadãos. À medida que as leis estabelecerem uma maior igualdade, tornar-se-ão cada vez mais preciosas para cada cidadão. Como a avareza, a ambição, a volúpia, a preguiça, a ociosidade, a inveja, o ódio, o ciúme poderiam agitar homens iguais em fortuna e dignidade, e a quem as leis não deixariam a esperança de quebrar a igualdade? O idílio segue. O que lhe foi dito a respeito da República de Esparta deve lhe dar grandes luzes sobre esta questão. Nenhum outro estado já alcançou leis mais conformes à ordem da natureza e da igualdade. Não é surpreendente que os séculos XVII e XVIII considerassem a raça humana como uma matéria inerte, esperando para receber tudo, forma, figura, impulso, movimento e vida de um grande príncipe, um grande legislador, um grande gênio. Estes séculos foram alimentados pelo estudo da antiguidade, e a antiguidade realmente nos oferece em toda parte, no Egito, na Pérsia, na Grécia, em Roma, o espetáculo de uns poucos homens manipulando à sua vontade a humanidade escravizada pela força ou pela impostura. O que isso prova?
Isso porque o homem e a sociedade são permeáveis. Erro, ignorância, despotismo, escravidão, superstição devem se acumular mais no início dos tempos. A falha dos escritores que citei não é que eles tenham observado o fato, mas que o tenham proposto como regra pela admiração e imitação de futuras raças. Sua culpa é ter admitido, com uma inconcebível ausência de crítica e na fé de um pueril convencionalismo, o que é inadmissível, a saber, a grandeza, dignidade, moralidade e bem-estar dessas sociedades fantasiosas do velho mundo. Não ter compreendido que o tempo produz e propaga a luz. Que à medida que a luz é feita, a força passa para o lado do direito e a sociedade recupera a posse de si mesma. O que é a liberdade? E, de fato, qual é o trabalho político que estamos testemunhando? Não é outra coisa senão o esforço instintivo de todos os povos em direção à liberdade. E o que é liberdade? Esta palavra que tem o poder de fazer vibrar todos os corações e agitar o mundo, senão o conjunto de todas as liberdades. Liberdade de consciência, de ensino, de associação, de imprensa, de locomoção, de trabalho, de intercâmbio. Em outras palavras, o livre exercício, para todos, de todas as faculdades que não causam danos. Em outras palavras, a destruição de todos os despotismos, mesmo os despotismos legais, e a redução da lei à sua única atribuição racional, que é regular o direito individual de autodefesa ou de reprimir a injustiça. Esta tendência da raça humana, deve-se admitir, é grandemente contrariada, especialmente em nosso país, pela disposição desastrosa, fruto do ensino clássico, comum a todos os escritores, de se colocar fora da humanidade para arranjá-la, organizá-la e instituí-la como bem entenderem. Pois enquanto a sociedade luta para alcançar a liberdade, os grandes homens que se colocam à sua frente, imbuídos dos princípios dos séculos XVIII e XVIII, pensam apenas em dobrá-la sob o despotismo filantrópico de suas invenções sociais e em fazê-la suportar mansamente, nas palavras de Rousseau, o jugo da felicidade pública, tal como eles a imaginaram. Isto foi claramente visto em 1789. Logo que o antigo regime jurídico foi destruído, eles começaram a submeter a nova sociedade a outros arranjos artificiais, sempre partindo deste ponto acordado, a onipotência da lei. Ideias de alguns escritores e políticos desse período, Saint-Just. O legislador comanda o futuro. Cabe a ele querer o bem. Cabe a ele fazer dos homens o que ele quer que eles sejam. Robespierre. A função do governo é dirigir as forças físicas e morais da nação para o propósito de sua instituição. É necessário recriar as pessoas que desejamos restituir à liberdade. Como é necessário destruir velhos preconceitos, mudar hábitos antigos, aperfeiçoar afeições depravadas, restringir necessidades supérfluas, extirpar vícios inveterados, ações fortes e um impulso veemente são necessários. Cidadãos, a austeridade inflexível de Licurgo tornou-se a base inabalável da República em Esparta. O caráter fraco e confiante de Solon mergulhou Atenas de novo na escravidão. Este paralelo contém toda a ciência do governo. Considerando o quanto a raça humana está degradada, convenci-me da necessidade de efetuar uma regeneração completa, e se assim me posso expressar, de criar um novo povo. Os socialistas querem a ditadura. Vemos que os homens não são nada além de material vil. Não cabe a eles querer o bem. Eles são incapazes de fazê-lo. Cabe ao legislador, de acordo com Saint-Just. Os homens são apenas o que ele quer que eles sejam. Segundo Robespierre, que copiou literalmente Rousseau, o legislador começa por atribuir o propósito da instituição da nação. Então os governos só têm que direcionar para este objetivo todas as forças físicas e morais. A própria nação permanece sempre passiva em tudo isso. E Bilal Varens nos ensina que ela deve ter apenas os preconceitos, hábitos, afetos e necessidades que o legislador autoriza. Ele chega ao ponto de dizer que a rigidez inflexível de um homem é a base da república. Vimos que, nos casos em que o mal é tão grande que os magistrados não podem remediá-lo, Mably aconselhou a ditadura para fazer florescer a virtude. Recorra-se, disse ele, a um tribunal extraordinário, com poderes consideráveis por um curto espaço de tempo. A imaginação dos cidadãos precisa ser sacudida. Esta doutrina não foi abandonada. Vamos ouvir Robespierre. O princípio do governo republicano está na virtude e o meio necessário para estabelecer a virtude é o terror. Em nosso país, desejamos substituir a moral pelo egoísmo, a probidade pela honra, os princípios pelos costumes, os deveres pela conduta,
o império da razão pela tirania da moda, o desprezo do vício pelo desprezo da infelicidade, a altivez pela insolência, a grandeza de alma pela vaidade, o amor à glória pelo amor ao dinheiro, as boas pessoas pelas pessoas agradáveis, o mérito pela intriga, o gênio pelo espírito, a verdade pelo brilho, o encanto da felicidade pelo tédio da volúpia, a grandeza do homem pela pequenez dos grandes, um povo magnânimo, poderoso e feliz por um povo amável, frívolo e miserável. Em suma, desejamos substituir todas as virtudes e milagres da República por todos os vícios e absurdos da monarquia. Quão alto acima do resto da humanidade Robespierre aqui se coloca. E note a circunstância em que ele fala. Ele não se limita a expressar o desejo de uma grande renovação do coração humano. Ele não espera sequer que ela resulte de um governo regular. Não, ele quer fazer com que isso se realize por si mesmo e pelo terror. O discurso, do qual se extrai este pueril e laborioso amontoado de antíteses, teve como objetivo estabelecer os princípios de moralidade que deveriam orientar um governo revolucionário. Deve-se notar que, quando Robespierre vem pedir a ditadura, não é apenas para repelir o estrangeiro e combater suas facções, é de fato para fazer prevalecer pelo terror e, antes da regra da Constituição, seus próprios princípios de moralidade. Sua pretensão é nada menos que extirpar do país, pelo terror, egoísmo, honra, costumes, decoro, moda, vaidade, amor ao dinheiro, boa companhia, intriga, belo espírito, voluptuosidade e miséria. Só depois que ele, Robespierre, tiver realizado esses milagres, como ele o chama com razão, é que permitirá que as leis retomem seu império. Ah, suas criaturas miseráveis! Vocês que pensam que são tão grandes, vocês que julgam a humanidade como sendo tão pequena, vocês que querem reformar tudo, por que vocês não se reformam? Essa tarefa seria o suficiente. Entretanto, em geral, os reformadores, legisladores e escritores não pedem para exercer um despotismo imediato sobre a humanidade. Não, eles são muito moderados e muito filantrópicos para isso. Eles só pedem despotismo, absolutismo, a onipotência da lei. Eles só aspiram a elaborar a lei. Para mostrar como esta estranha disposição das mentes tem sido universal na França, eu teria que copiar toda a obra de Mable, de Raynal, de Rousseau, toda a de Fénelon e longos trechos de Bossuet e Montesquieu. Eu também teria que reproduzir as atas inteiras das sessões da convenção. Abster-me-ei de fazer isso e remeterei o leitor às mesmas. Napoleão queria uma humanidade passiva. Pode-se imaginar que esta ideia deve ter sorrido para Napoleão Bonaparte. Ele a abraçou ardentemente e a pôs em prática com energia. Considerando-se um químico, ele não via na Europa nada além de material para experiências. Mas logo este assunto se manifestou como um poderoso reagente. Grandemente desiludido, Bonaparte, em Saint Helena, parecia reconhecer que há alguma iniciativa no povo, e ele se mostrou menos hostil à liberdade. Isto não o impediu, entretanto, de dar em seu testamento esta lição a seu filho. Governar é espalhar moralidade, instrução e bem-estar. É necessário agora mostrar por citações enfadonhas de onde Morelli, Babeuf, Owen, Saint-Simon, Fourier prosseguem. Limitar-me-ei a submeter ao leitor alguns extratos do livro de Louis Blanc sobre a organização do trabalho. Em nosso projeto, a sociedade recebe o impulso do poder. Em que consiste o impulso que dá à sociedade o poder de governar? Na imposição do projeto do Sr. Louis Blanc. Por outro lado, a sociedade é o gênero humano. Portanto, em definitivo, o gênero humano recebe impulso de Louis Blanc. Pode-se dizer que o povo é livre para aceitar ou recusar este plano. Evidentemente, as pessoas são livres para aceitar ou recusar conselhos de quem quer que seja. Mas esta não é a maneira pela qual o Sr. Louis Blanc entende o assunto. Ele espera que seu projeto seja convertido em lei e, por conseguinte, imposto pela força do Estado. Em nosso projeto, o Estado não faz mais do que dar ao trabalho uma lei, nada mais, em virtude da qual o movimento industrial pode e deve desenvolver-se em completa liberdade. O Estado simplesmente coloca a liberdade sobre uma rampa, somente isso. Então a sociedade desce por essa rampa, levada pela simples força das coisas e como consequência natural do mecanismo estabelecido. Mas que rampa é essa? A indicada pelo Sr. L. Blanc. Isso não leva ao abismo? Não, isso leva à felicidade. Como então a sociedade não se coloca lá? Porque não sabe o que quer e porque precisa de estímulo. Quem lhe dará esse impulso? Poder. E quem dará o impulso para o poder? O inventor do mecanismo, Sr. L. Blanc.
Nunca saímos deste círculo, a humanidade passiva e um grande homem que a move com a intervenção da lei. Uma vez nesta ladeira, será que a sociedade ao menos gozaria de alguma liberdade? Sem dúvida. E o que é liberdade? Digamo-lo de uma vez por todas. A liberdade consiste não apenas no direito concedido, mas no poder dado ao homem para exercer, para desenvolver suas faculdades sob o império da justiça e sob a salvaguarda da lei. E esta não é uma distinção vazia. Seu significado é profundo e suas consequências são imensas. Pois assim que admitimos que, para ser verdadeiramente livre, o homem deve ter o poder de exercer e desenvolver suas faculdades, segue-se que a sociedade deve a cada um de seus membros instrução adequada, sem a qual a mente humana não pode se desenvolver, e os instrumentos de trabalho sem os quais a atividade humana não pode se enraizar. Agora, por qual intervenção a sociedade dará a cada um de seus membros a instrução adequada e os instrumentos de trabalho necessários, se não pela intervenção do Estado? Assim, liberdade é poder. Em que consiste este poder? Possuir a instrução e os instrumentos de trabalho. Quem dará a instrução e os instrumentos do trabalho? Sociedade, que lhes deve. Com qual intervenção a sociedade dará instrumentos de trabalho àqueles que não têm nenhum? Pela intervenção do Estado. De quem o Estado os tirará? Cabe ao leitor dar a resposta e ver onde tudo isso leva. Um dos fenômenos mais extravagantes de nosso tempo, e que provavelmente surpreenderá nossos sobrinhos, é que a doutrina que se baseia nesta tríplice hipótese, a inércia radical da humanidade, a onipotência da lei, a infalibilidade do legislador, é o símbolo sagrado do partido que se proclama exclusivamente democrático. É verdade que ela também se autodenomina social. Como democrática, ela tem uma fé sem limites na humanidade. Como é uma questão de direitos políticos, se é uma questão de tirar o legislador de seu seio, então, segundo ele, o povo tem o conhecimento infundido. Eles são dotados de notável capacidade de tato. Sua vontade é sempre reta. A vontade geral não pode errar. O sufrágio jamais pode ser universal demais. Ninguém deve nenhuma caução à sociedade. A vontade e a capacidade de escolher bem são sempre assumidas. O povo pode errar? Não estamos na era do esclarecimento. O que é isto? O povo estará eternamente sob tutela? Ele não conquistou seus direitos com esforço e sacrifício suficientes. Ele não deu provas suficientes de sua inteligência e sabedoria? Será que o povo não atingiu sua maturidade? Ele não está em condições de julgar por si mesmo? Será que não conhece seus próprios interesses? Há algum homem ou classe que ouse reivindicar o direito de tomar o lugar do povo, de decidir e agir por ele? Não, não. O povo quer ser livre, e será livre. Ele quer dirigir seus próprios negócios e os dirigirá. O conceito socialista de liberdade. Mas o legislador, uma vez liberado dos conselhos por eleição, então a linguagem muda. A nação retorna à passividade, à inércia, ao nada, e o legislador toma posse da onipotência. A ele pertence a invenção, a ele a direção, a ele o impulso, a ele a organização. A humanidade só tem que se deixar fazer, a hora do despotismo já chegou. E note que isto é fatal. Pois este povo tão iluminado, tão moral, tão perfeito, não tem mais nenhuma tendência, ou se tem alguma, todas conduzem à degradação. E nós o deixaríamos com um pouco de liberdade. Mas você não sabe que, de acordo com Monsieur Considerant, a liberdade leva fatalmente ao monopólio? Você não sabe que liberdade é competição? E essa competição, de acordo com Blanc, é para o povo um sistema de extermínio, para a burguesia uma causa de ruína? Que é por esta razão que os povos são ainda mais exasperados e arruinados, quanto mais livres eles são, testemunha a Suíça, a Holanda, a Inglaterra e os Estados Unidos. Você não sabe, segundo o Sr. Blanc, que a concorrência leva ao monopólio e que, pela mesma razão, o mercado justo leva a preços exagerados? Que a concorrência tende a secar as fontes de consumo e empurra a produção para uma atividade de devastação? Que a concorrência força a produção a aumentar e o consumo a diminuir, da qual resulta que as pessoas livres produzem para não consumir, que é simultaneamente opressão e insanidade, e que é absolutamente necessário o envolvimento do Sr. Blanc. Que liberdade, além do mais, poderia ser deixada aos homens? Poderia ser liberdade de consciência? Mas vamos vê-los todos aproveitando a permissão para se tornarem ateus. Liberdade de educação, mas os pais apressar-se-ão a pagar professores para ensinar a seus filhos a imoralidade e o erro. Além disso, se Monsieur Thiers acreditasse que a educação fosse deixada à liberdade nacional, deixaria de ser nacional.
e educaríamos nossos filhos nas ideias dos turcos ou dos índios. Em vez disso, graças ao despotismo legal da universidade, eles têm a felicidade de ser educados nas ideias nobres dos romanos. Liberdade do trabalho, mas é a concorrência que tem o efeito de deixar todos os produtos sem consumidor, de exterminar o povo e arruinar a burguesia. Liberdade de comércio, mas é bem conhecido como os protecionistas demonstraram à sociedade que um homem se arruína quando troca livremente, e que para se tornar rico é necessário trocar sem liberdade. Liberdade de associação, mas de acordo com a doutrina socialista, liberdade e associação são mutuamente exclusivas, pois é justamente para roubar aos homens sua liberdade que aspiramos a forçá-los a se associarem. Vejam, então, que os sociais-democratas não podem, em boa consciência, permitir aos homens qualquer liberdade, pois, por sua própria natureza, e se estes senhores não puserem um fim a isso, tenderão de todos os lados a todos os tipos de degradação e desmoralização. Resta saber, neste caso, em que base o sufrágio universal é tão urgentemente exigido por eles. As pretensões dos organizadores levantam outra questão, que muitas vezes coloquei a eles, e à qual sei que nunca deram uma resposta. Uma vez que as tendências naturais da humanidade são suficientemente más para lhes serem tiradas, como é que as tendências dos organizadores são boas? Os legisladores e seus agentes não fazem parte da raça humana? Será que eles acreditam ser feitos de um tipo de argila diferente do resto da humanidade? Dizem que a sociedade, deixada a si mesma, corre fatalmente para o abismo, porque seus instintos são perversos. Eles afirmam detê-la nesta encosta e dar-lhe uma direção melhor. Por isso, receberam do céu uma inteligência e virtudes que os colocam fora e acima da humanidade. Deixe-os mostrar seus títulos. Eles querem ser pastores, eles querem que sejamos rebanhos. Este arranjo pressupõe neles uma superioridade de natureza, da qual temos todo o direito de exigir prova prévia. Note que o que estou disputando com eles não é o direito de inventar combinações sociais, de propagá-las, de aconselhá-las, de experimentá-las em si mesmos, às suas próprias custas e riscos, mas o direito de impô-las a nós por meio da lei, ou seja, pela força e cotização públicas. Peço que os cabetistas, os fourieristas, os proudhonianos, os acadêmicos, os protecionistas, renunciem não às suas ideias especiais, mas a esta ideia que lhes é comum, de nos submeter à força aos seus grupos e coletivos, às suas oficinas sociais, aos seus serviços gratuitos, à sua moralidade greco-romana, aos seus grilhões comerciais. O que lhes peço é que nos seja permitido julgar seus planos e não nos associarmos a eles, direta ou indiretamente, se os considerarmos ofensivos aos nossos interesses ou repugnantes à nossa consciência. A pretensão de envolver o poder e a tributação, além de ser opressiva e despojadora, ainda implica nesta hipótese prejudicial, a infalibilidade do organizador e a incompetência da humanidade. E se a humanidade é incompetente para julgar por si mesma, qual o porquê de estarmos falando do sufrágio universal? Causas da Revolução na França. Esta contradição de ideias foi infelizmente reproduzida na prática, e embora o povo francês tenha estado à frente de todos os outros na conquista de seus direitos, ou melhor, de suas garantias políticas, ele continua sendo o mais governado, dirigido, administrado, imposto, impedido e explorado de todos os povos. É provavelmente também o lugar onde as revoluções são mais iminentes, e isso deve ser assim. Quando partimos desta ideia, admitida por todos os nossos escritores e tão energicamente expressa por Sr. Blanc nestas palavras: a sociedade recebe o impulso do poder. Assim que os homens se consideram sensatos, mas passivos, incapazes de ascender por seu próprio discernimento e por sua própria energia a qualquer moral, a qualquer bem-estar, e reduzidos a esperar tudo da lei, em uma palavra, quando admitem que suas relações com o Estado são as do rebanho com o pastor, fica claro que a responsabilidade do poder é imensa. Bens e males, virtudes e vícios, igualdade e desigualdade, opulência e miséria, tudo flui dele. Cabe ao Estado tudo. Ele se encarrega de tudo, ele faz tudo. Portanto, ele é responsável por tudo. Se estamos felizes, ele afirma com razão nossa gratidão. Mas se estamos infelizes, só podemos culpá-lo. Ele não dispõe, em princípio, de nossas pessoas e bens? A lei não é onipotente? Ao criar o monopólio universitário, tem feito questão de responder às esperanças dos pais desprovidos de liberdade. E se essas esperanças são desapontadas, de quem é a culpa? Ao regular a indústria, tornou seu negócio fazê-la prosperar,
Caso contrário, teria sido absurdo privá-la de sua liberdade. E se ela sofrer, de quem é a culpa? Ao interferir na equalização da balança comercial através da aplicação de tarifas, contribuiu para que o seu negócio florescesse. E se longe de florescer está morrendo, de quem é a culpa? Ao conceder proteção à navegação marítima em troca de sua liberdade, se encarregou de torná-la lucrativa. E se ela é deficitária, de quem é a culpa? Assim, não há dor na nação pela qual o governo não tenha se responsabilizado voluntariamente. É de se admirar que todo sofrimento seja uma causa de revolução? E qual é o remédio proposto? Trata-se de estender indefinidamente o domínio da lei, ou seja, a responsabilidade do governo. Mas se o governo assume a tarefa de aumentar e regular os salários e não pode fazê-lo, se assume a tarefa de ajudar a todos os infortúnios e não pode fazê-lo, se assume a tarefa de prover pensões para todos os trabalhadores e não pode fazê-lo, se compromete a fornecer a todos os trabalhadores instrumentos de trabalho e não pode fazê-lo, se compromete a abrir crédito gratuito a todos aqueles que estão à procura de empréstimos e não pode fazê-lo, se, nas palavras que vimos com pesar escarar a pena de Monsieur de Lamartine, o Estado se entrega à missão de iluminar, desenvolver, ampliar, fortificar, espiritualizar e santificar as almas do povo, e que fracassa. Não vemos que ao final de cada decepção, lamentavelmente, é mais do que provável uma revolução não menos inevitável. Retomo minha tese e digo, imediatamente a partir da ciência econômica e da entrada na ciência política, surge uma questão dominante. É esta aqui. O que é a lei? O que deveria ser? Qual é seu domínio? Não hesito em responder. A lei é a força comum organizada para prevenir a injustiça, em poucas palavras, a lei é a justiça. A legítima função da legislação. Não é verdade que o legislador tenha poder absoluto sobre nossas pessoas e nossos bens, já que eles já existem e seu trabalho é cercá-los com garantias. Não é verdade que a missão da lei é governar nossas consciências, nossas ideias, nossas vontades, nossa educação, nossos sentimentos, nosso trabalho, nossos intercâmbios, nossos dons e nossos prazeres. Sua missão é impedir que o direito de uma pessoa usurpe o direito de outra em qualquer uma dessas questões. A lei, porque sua sanção necessária é a força, só pode ter como seu domínio legítimo o domínio legítimo da força, a saber, justiça. E como cada indivíduo tem o direito de usar a força apenas em autodefesa, a força coletiva, que é apenas a união de forças individuais, não pode ser racionalmente aplicada a qualquer outro fim. A lei é, portanto, apenas a organização do direito individual de autodefesa pré-existente. A lei é justiça. É um grande erro poder oprimir pessoas ou despojar propriedades, mesmo para fins filantrópicos, pois sua missão é protegê-las. E que não se diga que pode ao menos ser filantrópico, desde que se abstenha de toda opressão, de toda expoliação. Isso é contraditório. A lei não pode deixar de agir sobre nossas pessoas ou nossos bens. Se não os garante, ela os viola pelo próprio fato de agir, pelo próprio fato de o ser. A lei é justiça. Isto é claro, simples, perfeitamente definido e delimitado, acessível a toda inteligência, visível a todo olho, porque a justiça é uma dada qualidade, imutável, inalterável, que admite nem mais nem menos. Vá além disso, faça da lei religiosa, fraterna, igualitária, filantrópica, industrial, literária, artística, e imediatamente você está no infinito, no incerto, no desconhecido, na utopia imposta, ou o que é pior, na multidão de utopias lutando para se apropriar da lei e se impor, pois a fraternidade, a filantropia, não têm limites fixos como a justiça. Onde você vai parar? Onde a lei vai parar? Como Monsieur de Saint-Cricq, estenderá sua filantropia apenas a algumas classes de industriais e pedirá à lei que disponha os consumidores em favor dos produtores. Outro, como Monsieur Consideram, assumirá a causa dos trabalhadores e exigirá da lei um mínimo garantido, roupas, moradia, alimentação e todas as coisas necessárias para a manutenção da vida. Um terceiro, Monsieur L. Blanc, dirá, com razão, que esta é apenas uma república grosseira, e que a lei deve dar todas as ferramentas de trabalho e instrução. Um quarto indicará que tal arranjo ainda deixa espaço para a desigualdade, e que a lei deve trazer luxo, literatura e artes para os lugares mais remotos. Assim vocês serão levados ao comunismo, ou melhor, a legislação será, o que já é, o campo de batalha de todos os devaneios e de toda a ganância. A lei é a justiça. A base para um governo estável.
Neste círculo, um governo simples e inabalável é concebido. E desafio qualquer um a me dizer de onde poderia vir o pensamento de uma revolução, de uma insurreição, de um simples motim contra uma força pública limitada a reprimir a injustiça. Sob tal regime, haveria mais bem-estar, o bem-estar seria distribuído mais uniformemente. E quanto aos sofrimentos inseparáveis da humanidade, ninguém pensaria em culpar o governo, que seria tão alheio a eles quanto às variações de temperatura. Já vimos o povo se levantar contra o Supremo Tribunal ou irromper no Tribunal do Juiz de Paz para exigir salário mínimo, crédito gratuito, instrumentos de trabalho, favores da tarifa ou a oficina social. O povo sabe bem que estas combinações estão além do poder do Tribunal Superior ou do Juiz de Paz, e também aprenderia que estão além do poder da lei. Mas faça a lei sobre o princípio da fraternidade. Proclame que é dela que fluem bens e males, que é responsável por toda dor individual, por toda desigualdade social, e abra a porta para uma série interminável de reclamações, ódios, problemas e revoluções. A lei é a justiça. E seria muito estranho se pudesse ser qualquer outra coisa. A justiça não é correta? Os direitos não são iguais? Como então a lei pode intervir para me submeter aos planos sociais dos senhores Mimerel, de Melun, Thiers, Louis Blanc, em vez de sujeitar estes senhores aos meus planos? Você acha que eu não recebi imaginação suficiente da natureza para inventar uma utopia? É papel da lei fazer uma escolha entre tantas quimeras e colocar a força pública a serviço de uma delas. A lei é a justiça. E que não se diga, como se faz constantemente, que a lei ateísta, individualista e covarde faria a humanidade à sua própria imagem. Esta é uma dedução absurda, digna da paixão governamental que vê a humanidade na lei. O que é isto? Será que em seguida deixaremos de agir porque somos livres? Se não recebermos o impulso da lei, será que ficaremos desprovidos de impulso? Será que nossas faculdades serão atingidas pela inércia, se a lei se limitar a nos garantir o livre exercício de nossas faculdades? Se a lei não nos impõe formas de religião, modos de associação, métodos de ensino, métodos de trabalho, direções de comércio, planos de caridade, será que nos precipitaremos a mergulhar no ateísmo, no isolamento, na ignorância, na miséria e no egoísmo? Será que não saberemos mais reconhecer o poder e a bondade de Deus, associar-nos uns aos outros, ajudar-nos uns aos outros, amar e ajudar nossos infelizes irmãos, estudar os segredos da natureza, aspirar à perfeição de nosso ser? A lei é a justiça. E é sob a lei da justiça, sob o regime da lei, sob a influência da liberdade, da segurança, da estabilidade e da responsabilidade, que cada homem alcançará seu pleno valor, a plena dignidade de seu ser, e que a humanidade realizará com ordem, com calma, lentamente, sem dúvida, mas com certeza, o progresso que é seu destino. Parece-me que tenho a teoria por mim mesmo. Seja qual for a questão que me submetam ao raciocínio, seja religiosa, filosófica, política ou econômica, seja uma questão de bem-estar, moral, igualdade, direito, justiça, progresso, responsabilidade, solidariedade, propriedade, trabalho, câmbio, capital, salários, impostos, população, crédito ou governo. Seja qual for o ponto do horizonte científico que eu coloque como ponto de partida de minhas pesquisas, eu sempre chego a isso invariavelmente. A solução do problema social está na liberdade. E eu também não tenho experiência. Lance seus olhos sobre o globo terrestre. Quais são os povos mais felizes, os mais morais, os mais pacíficos? Aqueles em que a lei interfere menos na atividade privada, onde o governo se faz sentir menos, onde a individualidade tem o maior alcance e a opinião pública a maior influência, onde a máquina administrativa é a menos numerosa e a menos complicada, onde os impostos são os menos onerosos e menos desiguais, onde o descontentamento popular é o menos excitante e o menos justificável, onde a responsabilidade dos indivíduos e das classes é a mais ativa, e onde, consequentemente, se a moral não é perfeita, eles tendem inventivamente a se retificar, onde as transações, convenções e associações são as menos prejudicadas, onde o trabalho, o capital e a população sofrem os menores deslocamentos artificiais, onde a humanidade obedece mais à sua própria inclinação, onde o pensamento de Deus prevalece mais sobre as invenções dos homens, aqueles, em uma palavra, que mais se aproximam desta solução. Dentro dos limites da lei, tudo pela espontaneidade livre e perfeita do homem. Nada pela lei ou pela força, mas pela justiça universal. Deve-se dizer que há muitos grandes homens no mundo. Há muitos legisladores, organizadores, formadores de sociedades,
líderes de povos, pais de nações, etc, 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 etc. Há pessoas demais que se colocam acima da humanidade para governá-la. Demasiadas pessoas que fazem disso seu negócio. As pessoas me dirão, você que está falando está fazendo um trabalho igual ao deles. Isso é verdade. Mas será acordado que é em um sentido muito diferente, de um ponto de vista muito diferente. E se eu me misturo com os reformadores, é apenas para fazê-los desistir. Eu lido com isso não como Val Canson 33 com seu autômato, mas como um fisiologista com o organismo humano, para estudá-lo e admirá-lo. Faço com o mesmo espírito de um famoso viajante. Ele chegou no meio de uma tribo selvagem. Uma criança havia acabado de nascer, e uma multidão de adivinhos, feiticeiros e curandeiros a cercaram, armados com anéis, ganchos e ataduras. Um disse, esta criança nunca sentirá o cheiro de um cachimbo, a menos que eu lhe alongue as narinas. Outro disse, ele será privado de seu senso de audição, a menos que eu faça suas orelhas chegarem até seus ombros. Um terceiro, ele não verá a luz do sol, se eu não der a seus olhos uma direção oblíqua. Um quarto, ele nunca ficará em pé, a menos que eu dobre suas pernas. Um quinto, ele não vai pensar, a menos que eu comprima seu cérebro. Para trás, disse o viajante. Deus faz bem o que faz, não finja saber mais do que ele, e como ele deu órgãos a esta frágil criatura, deixe que seus órgãos se desenvolvam e se fortaleçam através do exercício, da tentativa e do erro, da experiência e da liberdade. Deixem-nos agora experimentar a liberdade. Deus também colocou na humanidade tudo o que é necessário para que ela cumpra seu destino. Existe uma fisiologia social providencial, assim como existe uma fisiologia humana providencial. Os órgãos sociais também são constituídos de tal forma que se desenvolvem harmoniosamente pelo ar puro da liberdade. Para trás, então, os curandeiros e os organizadores. Encostem seus anéis, suas correntes, seus ganchos, suas pinças. Abandonem seus meios artificiais. Encostem suas oficinas sociais, suas falácias, seu governo, sua centralização, suas tarifas, suas universidades, suas religiões estatais, seus empréstimos sem juros ou seus bancos monopolizados, seus descontos, suas restrições, sua moralização ou sua uniformização por impostos. E já que tantos sistemas foram infligidos em vão ao corpo social, vamos terminar onde deveríamos ter começado. Vamos empurrar os sistemas para trás. Vamos finalmente colocar a liberdade à prova. Liberdade que é um ato de fé em Deus e em sua obra.